Olá, pessoal! Hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo que iniciamos segunda-feira, o Egito Antigo. Nós aprendemos na aula passada que o Egito Antigo também é conhecido como a dádiva do Nilo. E por quê? Porque ele depende das cheias do rio Nilo para sobreviver. Inclusive, ele considera o rio Nilo um deus. E caso esse deus não fosse agradado, assim como os outros deuses que existiam no Egito não fossem agradados, o que acontecia? O rio Nilo poderia se vingar e não poderia acontecer cheias. Todos os anos aconteciam as cheias, e caso esse rio Nilo, que era considerado um deus, assim como os outros deuses, não fossem agradados através de festas, de oferendas, de construção de templos e estátuas, eles poderiam se vingar e não traria as cheias do rio Nilo, como sempre acontecia, e isso prejudicaria a agricultura. E era muito ruim se prejudicasse a agricultura, porque os egípcios viviam da agricultura. Então a gente aprendeu que o Egito ele fica no continente africano, que eles viviam da agricultura, dependiam da cheia do rio Nilo, de uma religião politeísta e o poder era centralizado na figura do faraó. A faraó era a autoridade máxima do Egito. A gente também aprendeu sobre a organização política do Egito, que antes dele ter essa figura central do faraó, que também era considerado um deus, os egípcios se organizavam em aldeias chamadas de nomos, em que eram lideradas pelos nomarcas. Só que a partir de 3200 a.C., o rei Menés unificou o Baixo e o Alto Egito, como vocês estudaram na aula passada, e criou a autoridade do faraó, que era a autoridade máxima do Egito. A gente também aprendeu sobre a organização social do Egito, em que no topo estava o faraó e na base, abaixo de todo mundo, estavam os escravos. E todo mundo tinha sua posição e basicamente quase ninguém reclamava e achava que era supernatural existir um ser humano que era considerado um deus na Terra. A gente também aprendeu sobre as mulheres e as crianças no Egito Antigo. Então, vocês sabem que as mulheres, elas tinham direitos semelhantes aos homens, elas podiam se divorciar, elas podiam recorrer à justiça caso o marido ou algum familiar estivesse maltratando ela. Você pode pensar que isso é comum, porque hoje isso acontece. Caso uma mulher sofra algum tipo de violência doméstica, ela recorre à justiça e ela é amparada pela justiça. Só que nessa época, lá na época do Egito Antigo, essa prática era muito incomum. Isso acontecia em pouquíssimas regiões em que a mulher tinha direitos semelhantes aos homens. Em pouquíssimas. Na maioria, a mulher era sempre vista como inferior, como uma pessoa submissa, aquela que pode acontecer o que for com ela e não haverá consequências. Então, o Egito ele era bem diferente. Além dele ser diferente em relação às mulheres, tratarem as mulheres bem e que elas poderiam recorrer à justiça, também eles amavam as crianças. Eles adotavam crianças caso não pudessem ter filhos, porque na época, para os egípcios, se um casal não tivesse nenhum filho, ele era considerado infeliz. Esse casal era considerado infeliz. Então, era muito importante você ter um filho, você ter a sua cria. E as crias, no caso os filhos, eram criados desde bebê. E eles viviam ali no seio da família, junto com os mais velhos, sempre tendo ali um amparo do pai e da mãe e das pessoas que viviam ao redor dele. As crianças, elas ficavam nuas até os 12 anos e a partir dos 12 anos vestiam roupas, porque lá era muito quente. Vocês têm que lembrar que o Egito ele fica próximo do deserto do Saara. É uma região desértica, não tem tanta chuva, é uma região bem quente. Então, assim, você também pode estar pensando, professora, mas isso é normal pra gente, normal pra nossa atualidade. Cuidar das crianças, ter um amparo, isso é normal pra gente, mas na época não era. Na época era muito difícil. A maioria dos povos que estavam ali ao redor do Egito não se preocupavam com as crianças. Na verdade, viam elas como se fossem mini adultos, adultos mirins, e não como uma criança. Por exemplo, caso uma criança nascesse com uma deficiência, ela poderia ser morta. Já no Egito, não. Se uma criança nascesse com deficiência, ela seria amparada da mesma maneira que outra criança era. Ele não tinha nenhum tipo de distinção. Então, havia sempre esse preconceito em relação às crianças. Se no Egito elas eram sempre amparadas pela família, em outras regiões que não estavam ali no Egito, que estavam fora do Egito, eles não tinham essa mesma
concepção, essa mesma visão em relação às crianças. Na verdade, a maioria não tratava muito bem os próprios filhos. E aí a gente parou na religião, que é um dos aspectos mais importantes da cultura egípcia, do egípcio. Tudo está centralizado na religião. O centro da cultura, o centro do Egito é a religião. É uma religião politeísta, ou seja, que acredita em vários deuses. Existem vários deuses no Egito, são mais de 40 deuses. Vocês viram na exposição a deusa Sekhmet, que era uma deusa que tinha cabeça de leão e corpo de mulher. Vocês viram uma deusa que tinha formato de gato, eu não me lembro mais o nome dela, mas ela tinha formato de gato. Então assim, tem vários deuses. Existiam 3 tipos de deuses. O primeiro é o deus com um formato apenas humano. O segundo é o deus misturado, é aquele que tem formato animal e humano. E por último, o deus que tem apenas formato de animal, como aquela gata que a gente viu na exposição virtual. Esse primeiro deus que está aqui é o deus Osíris. Ele é considerado o deus, assim, um dos mais importantes deuses do Egito. Ele foi morto, segundo assim, a história do Egito. Ele era um faraó que foi morto pelo irmão chamado Sete. Esse irmão matou o seu irmão, que era o Osíris, só que o Osíris ele conseguiu vencer a própria morte e ele se tornou um deus. Então assim, ele era muito importante para os egípcios, muito mesmo. Temos também aqui no meinho, que é esse deus misturado com cabeça aparentemente de águia e corpo de ser humano. Esse deus é o deus Horus. O Horus, ele é filho do Osíris com uma outra deusa chamada Ísis. O Horus, ele era um deus muito importante, inclusive o faraó, quando estava vivo, o faraó, ele era considerado o Horus vivo na terra. Ele era considerado o Horus vivo na terra. Então, era um deus, assim, muito importante para os egípcios. E, por último, nós temos o deus Anubis, que tem esse formato aí de cachorro. Ele era o deus que guiava os mortos. Ele era o deus que guiava os mortos ali no mundo dos mortos. Porque, na visão religiosa dos egípcios, havia o mundo dos mortos. Existia vida após a morte. Então, assim, o deus Osíris era o deus que julgava os mortos. Existia um tribunal de Osíris, que quando você morresse, você passava por esse tribunal. Caso você se saísse bem, você seria absolvido e você poderia retornar à vida. Por isso que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Essa concepção de vida após a morte gerou o processo de mumificação, que é uma das partes mais importantes e mais interessantes do Egito Antigo. Eles mumificavam os corpos, transformavam os corpos em múmias. Professor, o que é mumificação? É preservar um corpo. Eles preservavam, inclusive assim, milhares e milhares de anos, ainda hoje existem corpos preservados graças à mumificação dos egípcios. Então, todo mundo que era egípcio deveria ser mumificado, era obrigatório, todo mundo deveria. Caso você não fosse mumificado, por exemplo, poderia acontecer de você fazer um pecado muito grande, sei lá, você afrontar o faraó, você fazer algo horrível para o faraó. Então, como um dos castigos para você, você seria morto e o seu corpo não seria mumificado. Então, para eles, isso era horrível, você não ter o corpo mumificado, você não ter o corpo preservado. Por quê? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Quando você morresse, você ia passar pelo tribunal de Osíris, lá no mundo dos mortos. Caso você fosse absolvido, o Osíris ele percebesse que você era uma pessoa boa, que você não tinha mágoas e nem angústias no seu coração, porque olhe como funcionava o tribunal de Osíris. Existia uma balança nesse tribunal. O seu coração era colocado de um lado da balança e uma pena era colocado de outro. Se o seu coração pesasse mais que a pena, você não passava no tribunal de Osíris. Provavelmente você seria devorado por um crocodilo. Então, se o seu coração pesasse mais que uma pena, significava que você não era digno de retornar à vida. Mas se seu coração não pesasse mais que uma pena, ficasse igualzinho, igualado, você retornaria à vida. E para você retornar à vida, era necessário que o seu corpo estivesse muito bem mumificado, muito bem preservado. Porque caso o corpo não estivesse bem preservado,
Mesmo ele passando ali, sendo absolvido, ele não tinha como retornar à vida, não tinha como retornar ao seu antigo corpo. Porque para os egípcios, caso você passasse no tribunal de Osíris, você poderia retornar à vida e poderia voltar para o seu corpo. Então era necessário que o corpo estivesse muito bem preservado. Então, se o seu corpo não foi bem preservado, isso era horrível. Eles acreditavam que, nossa, eles iam passar por uma coisa horrível, eles nunca mais iam voltar para a vida, porque o corpo não foi bem preservado, ele não foi bem mumificado. Como era esse processo de mumificação, professora? Primeiro, eles retiravam o cérebro e os órgãos. E colocavam o cérebro e os órgãos. Órgãos são o quê? Coração, fígado, rim. Eles tiravam essas coisas do corpo da pessoa e colocavam em um recipiente com um líquido conservante, que conservava, que não deixava apodrecer. Depois, eles pegavam o corpo e colocavam dentro de um líquido para desidratar. Depois, eles retiravam esse corpo, aplicavam substâncias que impediam a decomposição do corpo. Esse processo é chamado de embalsamento. O embalsamento é quando eles aplicavam substâncias que impediam a decomposição do corpo. E por último, eles pegavam o corpo que já estava todo tratado, não tinha mais órgãos, não tinha mais cérebro, já estava desidratado, já estava assim, cheio de líquidos conservantes, de perfumes, tudo para conservar e para não deixar com que aquele corpo entrasse em decomposição. Por fim, eles pegavam o corpo, enfaixavam e colocavam em uma urna funerária, que é um sarcófago. Essa imagem aqui representa muito bem. Veja, aqui é um sarcófago. Os sarcófagos geralmente eram muito bonitos, principalmente os do faraó. Era, assim, extremamente necessário que o faraó passasse pelo processo de mumificação. E esse processo, gente, principalmente o do faraó, levava vários dias. Então, o faraó morria em um dia e ele só ia ser colocado dentro dessa urna funerária depois de vários dias, porque o processo de mumificação dele era muito longo mesmo. Tinha que passar assim tudo certinho, nada poderia faltar no processo de mumificação do faraó, porque caso ele retornasse, o corpo dele tinha que estar perfeito, tá? Perfeito, muito bem organizado, nada de apodrecido, tem que estar perfeito, muito bem conservado. Então, essa aqui na imagem é um exemplo. Aqui é um sarcófago, todo bonito, né? Todo desenhado, muito bem trabalhado, né? Era um caixão lindo. E aqui dentro nós temos a múmia, porque quando passava pelo processo de mumificação se transformava em múmia, toda enfaixada. Então, caso algum cientista, algum historiador, algum arqueólogo queira abrir essas faixas dessa múmia, ele vai encontrar um corpo muito bem conservado. Muito bem mesmo conservado, apesar do tempo, porque tem milhares de anos. Vocês têm que lembrar que o Egito tem mais de 3.000 anos de história. O Egito Antigo são mais de 3.000 anos de história. Ela inicia, lá para 5.000 anos antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo. É muito tempo, gente, muito tempo. Então, até hoje existem corpos conservados, até hoje existem sarcófagos e que são visitados pelas pessoas que queiram conhecer mais sobre a história do Egito Antigo. Esse é o processo de mumificação, dos processos assim, mais interessantes e um dos mais importantes para os egípcios antigos, os egípcios da antiguidade. E por fim, a gente tem a cultura egípcia, que ela era muito rica. Gente, os egípcios, eles eram muito criativos. Os egípcios, eles eram muito mesmo criativos e muito inteligentes. Então, eles estudavam os planetas, a posição dos planetas, o Sol, a Lua. Eles eram muito estudiosos, eles desenvolveram formas de escrita, formas de contagem. Desenvolveram um determinado papel chamado de papiro, porque o papiro é uma planta que existia lá no Egito e eles conseguiam desenvolver um papel, conseguiam transformar essa planta em papel, conhecida como papiro. A imagem tem no livro de vocês, caso queiram dar uma olhada, da planta papiro e do papel papiro. Eles costumavam escrever em cima desse papel. Então, veja, os egípcios, eles eram muito inteligentes. Vocês lembram dos sumérios, que é um povo da Mesopotâmia. Foram os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, a primeira escrita dos seres humanos, que é a escrita cuneiforme.
Os egípcios desenvolveram outras formas de escrita, então eles não utilizavam a escrita cuneiforme, eles utilizavam outras formas de escrita. E quais são elas, professora? Os egípcios desenvolveram 3 formas de escrita. Primeiro, ele desenvolveu os hieróglifos, conhecido como escrita hieroglífica. A escrita hieroglífica é essa escrita que está aqui, é a que está em preto. A que está em vermelho, A, B, C, D, é a nossa escrita. Aqui é o alfabeto do hieróglifo. Essa escrita era considerada sagrada, então era muito comum essa escrita ser destinada a textos sagrados, a textos muito importantes. Então, assim, não era qualquer um que sabia escrever e que tinha acesso à escrita hieroglífica, não era qualquer um. Então, vocês podem perceber, a que está em preto, tá? A que está em vermelho é o nosso alfabeto normal. A que está em preto é o alfabeto hieroglífico. Então, essa águia, ó, temos aqui a águia ou a mão. O B seria aí o pezinho. O C seria como se fosse uma bandejinha. O D era como se fosse uma mão também, uma mão diferente. O E, sei lá, é como se fosse uma pena, uma faca, não sei dizer, né? O J, por exemplo, o J é uma cobrinha. Então, era uma escrita de símbolos. Além da escrita hieroglífica, tinha a hierática. A escrita hierática. Professora, escrita hierática? Sim, eles desenvolveram 3 formas de escrita. A escrita hierática, que é essa que está aqui no meinho, é uma escrita mais simples do que essa daqui. É uma escrita mais simples do que essa. E, por último, nós temos a escrita demótica, que é a escrita do povão. Ela era usada pelas pessoas, geralmente para escrever cartas, documentos que não eram tão importantes. Então, era uma escrita popular. A demótica, que é essa daqui, era uma escrita popular e muito mais simples do que essas duas aqui. Muito mais. Então, essas são as 3 formas de escrita do Egito. Além disso, vocês já devem ter visto as pirâmides. Então, as pirâmides são um dos principais aspectos, uma das principais características do Egito Antigo. Professora, até hoje existe pirâmide? Sim, até hoje existe pirâmide. Quando eu mostrei para vocês lá na visita virtual, vocês viram algumas pirâmides. Algumas não, vocês viram uma só. Que era a primeira imagem que tinha na exposição virtual, era a pirâmide. Aquela pirâmide é uma representação de uma das pirâmides de Gizé, que é uma cidade que fica no Egito e que até hoje tem pirâmides preservadas e considerados patrimônios mundiais da humanidade. Então, as pirâmides são patrimônios da humanidade, assim, geral. Todo mundo do planeta tem como patrimônio as pirâmides. E considerada também uma das 7 maravilhas do mundo. Ela é linda, 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 linda mesmo. Se por foto já são lindas, imagine pessoalmente. O porquê, professora, os egípcios criaram essas pirâmides? As pirâmides, elas serviam como lugares de repouso do faraó, do corpo do faraó. Lembra? Olha, o faraó ele passava pelo processo de mumificação. Quando terminava, ele era colocado em uma urna funerária. E aí, para onde ia esse corpo com essa urna funerária? No caso, o sarcófago. Para onde iria? Ia para dentro das pirâmides. Então, eles colocavam dentro dessas pirâmides os corpos do faraó, que eram muito bem protegidos, muito bem protegidos. Por quê? Porque eles acreditavam que, além do corpo estar muito bem preservado, era necessário que o faraó ou qualquer pessoa levassem objetos da vida dele para o mundo dos mortos. Então, ao lado ali do corpo, ou em volta do corpo, ou perto ali do sarcófago, sempre tinham objetos muito valiosos. Sempre tinha ouro, sempre tinha objetos de infância, livros importantes, sempre tinha alguma coisa que era muito importante para o faraó e aí que ele deveria levar essas coisas para a morte dele. Então, na concepção deles, isso ajudaria ele ali para passar no mundo dos mortos. Então, era muito comum colocar dentro dessas pirâmides, além do corpo do faraó no seu sarcófago, colocar também objetos valiosos que pertenciam ao faraó ou que pertenciam a outros faraós de geração em geração. Então, assim, você deve estar me perguntando, professora, e a galera não roubava? Já que o faraó está lá dentro, o corpo do faraó, ele está morto, ele não vai fazer nada, tem objetos valiosos, tem ouro, tem joias lá dentro, por que eu não vou invadir, já que eu sou pobre e não vou roubar? Você pode estar me perguntando isso. Será que não passou isso na cabeça de algum egípcio? Provavelmente sim. Só que veja, esses lugares eram considerados sagrados.
E por serem sagrados, as pirâmides, as pessoas tinham medo de invadirem porque ele era cercado de armadilhas. Então existiam várias e várias armadilhas que impediam acesso ao sarcófago do faraó e onde estava ali toda a riqueza que tinha sido deixado para o faraó morto. Então dentro das pirâmides haviam várias armadilhas e também maldições. Como os egípcios acreditavam muito em maldições, eles achavam que se violassem o corpo do faraó ou pegassem alguma coisa do faraó, eles seriam assim, aconteceria coisas horríveis na vida deles. Então, além de ser vigiado, porque era vigiado, existiam armadilhas e existiam maldições. Então, provavelmente, algum egípcio deve ter tentado roubar, mas provavelmente ele foi pego pelos seguranças ali, né, que vigiavam a área, ou ele foi pego também por uma das armadilhas. Ou ele teve tanto medo de entrar por conta das maldições que desistiu quando olhou para a pirâmide. E eles também desenvolveram aqui os números. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são os nossos. O que está em negrito é os deles, são os dos egípcios. Então, por exemplo, os numerais eram pauzinhos, os decimais eram como se fosse meia lua. As centenas, era esse negocinho aí, né, redondinho. Isso aqui redondinho. E tínhamos os milhares, que eram esses aqui. Ai, passou. E tinham esses aqui, que eram os milhares. Eles também desenvolveram, pessoal, a medicina, tá? Como eles mumificaram o corpo, como eles mumificavam os corpos, que era esse processo aí de conservação do corpo, eles aprenderam muito sobre o corpo humano. Então, eles conseguiam curar doenças através das ervas, através de remédios feitos de ervas. Então, era muito comum. Além disso, eles também eram muito religiosos. Então, eles sempre oravam, pediam aos deuses por curas, para ajudar as pessoas. Enfim, eles tinham uma medicina muito avançada para aquela época. E eles eram muito estudiosos e desenvolveram maquiagem, esmaltes, cores. Então, homens e mulheres do Egito utilizavam maquiagem. Pintavam os olhos, pintavam o rosto, sempre andavam muito bem arrumados, maquiados, limpos. Então, assim, eles eram povos bem organizados, muito bem organizados. Eles achavam que se estivesse ali cuidando do seu corpo, os deuses também iriam gostar. Então, eles usavam maquiagem, usavam esmaltes, as cores foram desenvolvidas ali pelos egípcios. Eles eram muito espertos, tá? Eles eram muito inteligentes e muito criativos. Não é à toa que eles construíram, assim, uma grande civilização em meio a um deserto, porque o Egito ele fica muito próximo ao deserto do Saara, é uma região muito quente, mas eles conseguiram desenvolver uma civilização enorme, lindíssima, que todo mundo daquela região conhecia o Egito, assim, muito rico, muito próspero. Professor, o Egito se envolvia em guerras? Sim, ele se envolvia em guerras. O faraó, ele era a autoridade máxima do Egito e ele também guerreava. Ele era o chefe dos exércitos, chefe dos templos. Então, assim, ele era o principal sacerdote. Ele era tudo. Tudo era ele. Então, sim, o Egito se envolvia em guerras. Por isso que existiam alguns escravos, porque alguns escravos eram pessoas que tinham sido presas em guerras, eram pessoas inimigas. Pessoal, essa é a nossa aula sobre o Egito Antigo, já o finalzinho. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato lá no WhatsApp. Já vou enviar a atividade para vocês.